nós queremos já, desde já, nesse primeiro dia da semana, agradecer a Ti por tudo que o Senhor há de realizar e promover nos próximos dias. Queremos já Te agradecer e render graças por tudo que o Senhor fez na semana que se passou, por ter sido um Deus tão presente, bondoso, ativo nas nossas vidas. Oh, aleluia! Que hoje, Pai, a gente consiga, ainda que com palavras pequenas demais, expressar a nossa gratidão a Ti, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nosso coração anseia pela Tua presença, temos convicção que o Senhor já está no nosso meio, e que a Tua presença possa promover mudanças e transformações no nosso entendimento, nos nossos corações, em tudo aquilo que precisa ser transformado. Nós assim clamamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te convidar a ficar de pé, e aí nós vamos abrir o Salmo 118. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 5. Aí eu quero fazer uma leitura responsiva com os amados. Eu vou ler a primeira parte do versículo, e a igreja vai ler a segunda. A segunda começa aí: porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Então vamos lá. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. A igreja. Diga agora, ó Israel, a sua. Diga agora, ó casa de Arão, a sua. Digam agora os que temem ao Senhor, a sua. Aleluia! Será que a gente pode, será que a gente consegue fazer isso nessa noite? Render graças a esse Deus, porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é misericordioso. Será que os nossos lábios vão conseguir demonstrar e revelar o que o nosso coração está cheio? Se o seu coração não está cheio de gratidão, a sua oração precisa ser essa nessa noite: Pai, me dê gratidão, porque o Senhor tem sido presente, misericordioso e benigno na minha vida. Pai, me dê motivos, ó Deus, motivos, Pai, para abrir os meus lábios. Me dê, na verdade, olhos para enxergar, porque motivos já existem. O Senhor já tem dado motivos de sobra para adorarmos o Teu nome. Louvai o Teu nome, porque Ele é bom, e a sua misericórdia, a sua benignidade dura para sempre. Receba, Pai, a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Mas vamos, igreja! Toda a terra, sobre toda a terra, Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.
sobre uma coisa. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, faz-me refletir. Tu és para mim. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, reina em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. A igreja, reina em mim. Teu poder sobre a escuridão, os sonhos. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina, mais uma vez, todo mundo junto. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, aplauda o Senhor. As palmas. Você que é livre, cante. Liberdade, hoje tenho de verdade. Recebi lá na cruz, fui comprado pelo sangue, perdoado, e agora eu vivo na luz. Eu sou livre, somos livres. Eu sou livre para abrir o meu coração e pra te cantar. Eu vou viver pra ti, te dou meu coração. Eu vou viver em tua presença. Hoje tenho de verdade. Recebi lá na cruz, fui comprado pelo sangue, perdoado, e agora eu vivo na luz. Eu sou livre,
presença, Senhor, é onde queremos estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti,
agora e para sempre te adorarei. Glória, glória, te darei a glória todos os meus dias enquanto eu viver. Eu quero dar-te glória, te darei a glória todos os meus dias enquanto eu viver. Eu quero dar-te glória, preço muito alto ele pagou por mim, trouxe-me a alegria de viver. Envia-me ao mundo para pregoar a graça e o amor que vem de ti. Imenso prazer pra mim é te ter, Jesus. Desde agora e para sempre te adorarei. Glória, glória, te darei a glória todos os meus dias enquanto eu viver. Eu quero dar-te glória, te darei a glória todos os meus dias enquanto eu viver. Eu quero dar-te glória, 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 te darei a glória, cante igreja. Glória, eu quero dar-te glória todos os meus dias. Eu quero dar-te glória, te darei a glória todos os meus dias enquanto eu viver. Eu quero dar-te glória, te darei a glória todos os meus
glória, Senhor. Toda honra a ti, Senhor. Tua igreja adora. E toda glória somente a ti, Senhor. Ao teu santo nome. Jesus, toda glória a ti, Jesus, a ti, Senhor. Toda Aleluia, Pai, a Ti seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Nós queremos nessa noite, Pai, abrir os nossos corações. Nós queremos nos deleitar no Senhor. Nós queremos reconhecer a Tua santidade, rendendo a Ti glória, rendendo a Ti louvores, rendendo a Ti ações de graças. Nós queremos, Pai, dedicar esse momento exclusivamente a Ti, Senhor. Receba os nossos louvores nessa noite, Pai, para a glória do Teu nome, do Teu santo e eterno nome, que está acima de todos os nomes. Toda glória seja dada a Ti, no céu e na terra. Amém e amém. Aleluia. Podeis assentar, quem ainda se encontra de pé. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Amém mesmo? Amém. Nós estamos aí na véspera de um feriado. Então aí você que orou, tenho certeza, Littenberg, Rage, Messias, Karine, Stefania, que um dia você orou assim: Senhor, o Senhor podia fazer com que segunda-feira eu não trabalhasse, não é assim? Aí, ó, chegou. Amém, meu irmão? Chegou aí, tá vendo? Deus é bom demais, Marilda. Você não está dando glória a Deus? Tenho certeza. Tá vendo? Você já começa a semana glorificando a Deus. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, primeira carta à igreja de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Vamos estar lendo aí o versículo de número 18 apenas. Se você se lembrar, em Filipenses nós lemos e pregamos algumas semanas atrás, me arrisco a dizer até meses, sobre alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Hoje nós vamos pregar sobre ser grato a Deus, sobre gratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Cada palavra dessa tem um significado para a gente. Obviamente que nós não vamos nos ater a todas, mas olha, em tudo e não por tudo, em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ô Pai, está aqui a Tua palavra. Pode ser uma porção pequena da Sua palavra. Podia ser um tio, mas porque a Tua palavra é poderosa para trazer renovo aos nossos corações.
Nessa noite nós estamos diante do teu altar e pedimos humildemente que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra e que ela venha trazer consolação, exortação, que ela possa promover tudo aquilo que nós precisamos receber na noite de hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, Paulo, quando ele escreve essa carta, Jalon, ele, para a gente entender, Raj, lá em Atos capítulo 17, ele está lá, Talita, na cidade de Tessalônica, e ele prega ali por 3 sábados seguidos, Paulistão, e 3 sábados seguidos ele prega primeiro para os judeus, cara, lá na sinagoga. Aí tudo dá errado, Marilda. Inveja, ciumada. Então os judeus começam a movimentar toda a comunidade para ir contra Paulo. Tem um cidadão na cidade que acolhe Paulo e quase paga um preço terrível por conta desse acolhimento. E finalmente, de acordo com os historiadores, irmão Taíde, imagine 3 meses ele permanece e vai para Bereia, para outras cidades. E então ele resolve, após algum tempo, Valtim, encaminhar Timóteo, seu filho na fé, para saber como é que está a cidade lá, a igreja em Tessalônica. E ele recebe notícias maravilhosas, Zezé, a respeito daquela igreja. Então, nos primeiros capítulos dessa carta, ele explica os motivos, né, que ele não pôde permanecer com a igreja de Tessalônica. E depois ele começa a recomendar. São situações práticas para a nossa vida cristã. Capítulo 5 em especial, a gente tem que ler hoje. Se você nunca leu o capítulo 5, Zezé, Paulista, Fúvio, hoje você vai chegar em casa e vai ler o capítulo 5. E vai perguntar para Deus, estou fazendo? Não estou, então vamos melhorar. É uma recomendação prática para todos aqueles que se dizem cristãos. Bom, sabendo isso, o apóstolo Paulo, ele pontua para a gente algumas situações como alegria, se você ler no versículo 16, sobre oração, no versículo 17, e no versículo 18, eu escolhi porque eu percebo que é um grande desafio. Primeiro a gente precisa entender o que é gratidão. Bom, gratidão, Renata, em uma maneira bem rasa, sim, Lindenberg, é a satisfação com aquilo que você é, satisfação com aquilo que você tem, e satisfação com o somatório dessas duas realidades, com aquilo que você é, com aquilo que você tem. Bom, se você tem o entendimento de Deus, você entende que tudo aquilo que você tem, e tudo aquilo, Amanda, que você é, foi fruto de quê? Do amor de Deus. Logo, você tem gratidão a Deus. De maneira que quando você, irmã Lourdes, eu, Estefânia, nós não conseguimos alcançar a satisfação, a gratidão a Deus, é porque de alguma forma nós estamos insatisfeitos com Deus. E estar satisfeito com Deus, Vanessa, é mais ou menos falar assim, Senhor, eu acho que o Senhor não está conseguindo trabalhar do jeito que o Senhor devia. Mais ou menos é isso. Um pouco daquilo que Lindenberg colocou aqui, dando um exemplo lá dos pombos. Isso chega até a sala do trono como murmuração. Bom, eu quero colocar aqui que é um desafio para a gente ser grato a Deus. Para ser grato a Deus, a gente precisa saber, de maneira, Karine, às vezes bem singela, de que o Deus que a gente serve, Ele é bom. Amém, aleluia. Que o Deus que a gente serve, Ele é justo. O Deus que nós servimos sabe o futuro e sabe o que é melhor para as nossas vidas. Tudo isso tem que promover gratidão dentro dos nossos corações. Mas eu quero voltar para o texto e pontuar aqui 3 verdades básicas que esse versículo 18 está ensinando para a gente. Está muito alto o microfone? Não? Estou achando que está meio perigoso, tá não? Quem tem labirintite aí, ó, na direita e na esquerda, não está dando ar? Não? Então tá, que você sabe que de vez em quando, cadê lá o Renato, de vez em quando eu sou um pouco presbiteriano, você sabe por causa da história e tudo, mas de vez em quando eu sou um pouco pentecostal, né? Lembro das minhas raízes, Lindenberg, amém? Lá do movimento da irmã Sônia. Bom, o que o texto está dizendo para a gente? Em primeiro lugar, não sei se vocês perceberam, mas é a mesma forma, Valtinho, que eu pontuei sobre alegria. Em primeiro lugar, é que é uma ordem. Está no imperativo, age. Então, não é um conselho, não é uma sugestão, não é uma recomendação, não é um convite, é uma ordem.
Quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei, eu já contei esse caso aqui algumas vezes, mas vou contar de novo. Quando o meu triglicerídeos fica alterado, começa a dar um sono esquisito em mim, não sei. A médica falou que acha que não tem ligação, mas geralmente é assim. Eu como qualquer coisa e o sono pesa na hora, posso estar em qualquer lugar, se eu não vigiar, eu cochilo. E Suzana começou a achar aquele estranho, marcou um exame de sangue, a gente foi lá e fez o exame, e parece que o limítrofe aí é 160, alguma coisa nesse sentido. E eu fiz o exame, e o exame deu mais ou menos uns 600, um negócio assim. Aí eu falei, tem certeza? Foi porque eu não estava na churrascaria. Certeza, Suzana? Suzana, Vinícius, não tem como subir um negócio com carne. Não é não, amor. Não é não. Não. Fiquei um mês igual coelho. Alface, legumes, longe de carne, longe de doce, tudo. Repeti o exame, foi para 1.690. Aí eu tive que reconhecer que tinha alguma coisa errada. Então aí a médica falou, você tem aqui algumas situações, né? Então a médica recomendou para mim, você tem que tomar um remédio, você tem que fazer atividade física e você tem que melhorar a sua alimentação. Então ela me recomendou, porque a vida é de quem? Minha. Quando eu cheguei em casa, a Suzana falou, esse negócio é o seguinte, acabou comida, baboseira, vai começar a fazer um exercício e vai tomar remédio. Viu? Tipo assim, né? O papo lá é outro, aqui comigo o papo é reto. Não casei para ser viúva. Tá certo, né? Amém, meus irmãos? Porque também eu não vou dar essa colher de chá. Comigo é assim, tá, Leitenberg? Vai até o final, vai comigo até o final. Então aí eu entrei. Lembra quando eu fui na nutricionista? A nutricionista olhou o meu exame assim, ela falou assim, menino, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, o triglicerídeo está alterado. Não, pois é, por que você não está lá no cemitério? Porque um triglicerídeo desse aqui, o homem está morto. E eu fui escutando aquilo, eu fui entendendo. Ou eu mudava, ou alguma coisa ruim acontecia comigo. A gratidão a Deus tem que ser recebida por nós nessa mesma perspectiva. A gratidão a Deus é como um exercício. Vou falar para vocês, quando começou essa história, foi há 3 anos atrás. Tem 3 anos que eu faço regularmente exercícios 3 vezes por semana. Pergunta para mim se eu gosto. Não, me acostumei. Virou disciplina na minha vida. Virou algo que faz parte da minha rotina. Mas se eu der uma bobeira e ficar aí uns 15 dias para retomar, é complicado. A gratidão é um exercício para a nossa alma, meus irmãos. É um remédio, é algo preventivo. E deixa eu te dizer, quando não existe gratidão, Zezé, há espaço para insatisfação. E a insatisfação comigo gera inveja. A insatisfação com aquilo que eu tenho gera ciúme. Olha para vocês verem Abel e olha para vocês verem Caim, os 2 irmãos. Abel oferece algo para Deus e Deus recebe. Caim oferece algo maravilhoso, algo bonito, algo colorido. Tinha morango, tinha abobrinha, tinha aquela mesa maravilhosa. Deus não recebe. Ele podia fazer assim, graças a Deus, porque eu tenho um irmão. Nós 2 fomos oferecer. Graças a Deus, porque eu pensava que eu era bom. Deus não recebeu porque queria me ensinar que tudo aquilo que eu plantei foi porque Ele mandou orvalho para regar a terra, foi porque Ele me deu semente. Não ia adiantar nada a minha estratégia, os meus planejamentos, se Deus não estivesse no controle. Hoje eu aprendi que Deus é o grande sustentador e provedor da minha vida, mas não, Ele escolhe a insatisfação. Isso gera o quê? Pecado. Isso gera assassinato. Quem sabe, meu irmão, você tem vivido um sentimento de morte na sua vida, morte da alegria, a morte da paz, a morte de sonhos, a morte de projetos, a morte da satisfação de ter um casamento, de ter uma família, de ter um emprego. Tudo está ruim para você. Olha, eu te convido nessa noite a você obedecer a ordem de Jesus e, como exercício, dar graças a Deus por tudo que você tem. Você está vestido por causa do Senhor, você veio aqui hoje por causa de Deus, você tem um lugar para dormir hoje, é Deus que te deu. Seja grato a Deus, porque é uma ordem do Senhor. E eu te convido,
como um exercício, se você puder. Ou você levanta a sua mão para o céu, ou você coloca a mão no seu coração. Nós vamos fazer aqui um momento de agradecimento a Deus. Convido você, em nome de Jesus, fale com Deus. Pai, nessa noite, de repente eu passei uma semana sem agradecer pelo alimento. De repente eu passei uma semana sem dar graças pela minha família. De repente eu passei uma semana sem dar graças pelo Senhor na minha vida. Eu tenho vivido momentos difíceis. Eu tenho vivido momentos de tristeza. Mas eu sei que a alegria virá ao amanhecer. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia! Eu quero ser obediente ao Senhor. Aleluia! Vamos tomar esse remédio nessa noite juntos, meus irmãos. E vamos, em nome de Jesus, colocar ingratidão por terra nessa noite. Essa insatisfação, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, Zé, que algumas pessoas demonstraram essa insatisfação. Acã foi um deles. Acã, Amanda, Acã, Paulinho, olhou para uma capa babilônica. Olhou para a capa dele, capa cheirando um cavalo velho, imaginou? Cavalo não, camelo, né? Aquela capa maltrapilha, e ele olha para aquela capa maravilhosa, e ele pensa, não é possível que Deus vai ficar insatisfeito com a minha satisfação. E ele leva aquilo para dentro da casa dele. Escuta, meu irmão, sabe por que às vezes a nossa família não vive um momento de alegria? Porque nós temos levado insatisfação para dentro das nossas casas. Você está insatisfeito de repente com a situação do seu trabalho, está insatisfeito com alguma coisa pessoal, você leva aquilo tudo para dentro da sua casa. Meu irmão, faça um exercício. Senhor, eu estou insatisfeito com esse trabalho. Eu não estou dizendo que você tem que morrer trabalhando nesse serviço, pelo amor de Deus, claro que eu não estou dizendo isso. Você tem que crescer, você tem que estudar. Deus é o Deus que pode todas as coisas, o Deus que dá tudo. Eu estou dizendo que é no momento você tem que ser grato por aquilo que você tem, e falando com Deus, se o Senhor me der algo melhor, eis-me aqui. Enquanto o Senhor não der, glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, aleluia! Essa ingratidão precisa ser vencida nessa noite, pelo poder da palavra de Deus. A glória tem que ser de Deus. Eu não sei se você se lembra, mas Jó, irmã Nael, perdeu tudo. Perde tudo e consegue declarar o seguinte, irmão Adaide: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei, bendito seja o nome do Senhor, aleluia! Que sentimento maravilhoso este homem nos ensina. Segunda verdade que esse texto nos diz, é que ele fala que essa satisfação, essa gratidão, não é para qualquer um. Diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, de maneira, Messias, que aqueles que não estão, irmã Lourdes, em Cristo, não entendem isso. E Litenberg, eu estou gostando, nós estamos convivendo muito, estou gostando dessa expressão aqui. Sabe por quê? Não, né? Nós dois fazemos agora aqui, ó. Se a pessoa não tem Jesus, hoje de manhã nós falamos sobre isso. Colossenses capítulo 3 fala o seguinte: se já ressuscitaste, então primeiro tem que morrer. Você morreu? Então você ressuscitou. Se você ressuscitou, você está vivendo uma novidade de vida. Você está em Cristo Jesus. Buscai as coisas do alto, pensai as coisas do alto. Quem está em Cristo Jesus consegue ter esse discernimento santo e a capacidade de ser grato a Deus em qualquer circunstância da vida. Quem tem Cristo entende coisas que homens naturais não entendem. Vai aí o primeiro exemplo. Lembra de Nicodemos, irmã Geni? Nicodemos fala de Deus, Thalita. Fala, Karine, como ninguém. Você é de Deus, poder de Deus e não sei o que de Deus. Jesus falou o que para ele? Bonito para você, mas ó, você não tem o dom de Deus. Necessário é nascer de novo.
com a mulher samaritana. A mulher está falando, a mulher está arrasada, a mulher está destruída, gente. Foi largada por 4 homens e de uma certa forma, essa mulher tinha valores, Zezé. Você imaginou? Se essa mulher fosse um traste, será que 4 homens teriam casado com ela? Ela tinha valor. Não sei se estético, não sei, Paulista, se ela cozinhava bem, não sei. Valor ela tinha. Mas todo mundo que tem um relacionamento resolve abandonar. Então está lá destruída, está cansada, está abatida. E Jesus fala para ela, olha, eu posso resolver os seus problemas. Ela olha para ele e fala, não tem jeito não, amigão, nem balde você tem. O que Jesus está dizendo para ela é que a água que eu te der vai lavar o seu coração, vai lavar a sua alma, vai lavar a sua mágoa, você vai conseguir liberar perdão, as coisas velhas vão se passar, tudo vai se fazer novo, eu vou te fazer uma nova criatura. Só que ela está insatisfeita com a situação dela, e ela quer resolver a insatisfação com a força dela, enquanto ela não recebe algo de Deus, ela continua naquela mesmice de ingratidão. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, versículo 2, tenha grande gozo quando passardes por várias provações. Romanos 12, 12, alegrai-vos nas tribulações. Engraçado falar de alegria, irmão, tá aí, diz Zezé, porque a mesma raiz da palavra grega para gratidão é que fala de alegria. Então não é impossível uma pessoa ser grata, Suzana, e ser infeliz. Geralmente, ou sempre, pessoas que têm gratidão no coração, também possuem alegria. Eu gosto desse Salmo 126, e eu gosto de usá-lo para pessoas que eu amo. Então, se sintam privilegiados nessa noite, amém? Olha o Salmo 126, Zezé, fala exatamente sobre isso. Essa capacidade de discernir a vida. Jerusalém não tem nada, eles estão alegres. Estão dizendo que tem sonho, estão dizendo que tem alegria na boca, tem gozo na língua. Eles estão gratos a Deus, porque eles entendem que uma nova vida, um novo começo, espera por eles em Jerusalém, que é muito melhor não ter nada, mas libertos em Jerusalém, no centro da vontade de Deus, do que ter tudo na Babilônia. Você de repente, quando estava no mundo, tinha tudo, e veio para Deus, e não tem nada material, mas você tem tudo em Cristo Jesus, aleluia! Tudo que nós precisamos, encontramos nele, porque por causa dele é que vivemos. Quem tem Cristo consegue ser grato, porque tem essa identidade com o céu e com as coisas eternas. As coisas passageiras já não fazem tanto mais sentido. Terceiro e último lugar, você pode falar amém? Graças a Deus, com gratidão e alegria no peito. A terceira verdade é porque esta é a vontade de Deus. A primeira é porque é uma ordem, segunda é para aqueles que estão em Cristo. E terceiro texto diz, está claro, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Bom, geralmente nas relações humanas, Amanda, seu Carlos, nós gostamos de fazer as vontades do outro, geralmente esperando receber alguma coisa. Estou falando mentira? Não, não é? Agora presta atenção, a nossa vida humana, às vezes, é um reflexo da nossa vida com Deus. Eu já falei sobre isso aqui, Jalon, que o nosso relacionamento com Deus não pode ser pautado em receber de Deus, Renata, não pode ser. Mas escuta, se no seu coração existe essa premissa, então atenda à vontade de Deus, sendo grato a Ele. Se você pensa que de repente, fazendo a vontade de Deus, você vai ser abençoado, está aí então um grande motivo para você fazer a vontade dEle, sendo grato a Ele. Quando você agradece a Ele, você está dizendo para Ele, ô Pai, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Oh, que coisa maravilhosa é a gente ouvir isso de alguém. Algumas atitudes e decisões nós precisamos tomar nessa noite, porque essa palavra, Fúvio, não é para o mundo.
Essa palavra foi para a igreja. E isso nos revela uma grande verdade para convosco. Só vai conseguir entender isso quem tem maturidade. Vou encerrar dizendo, eu ainda não sou pai. Não sou, mas uma coisa eu já aprendi. Quando tem uma criança chega dentro de um ambiente, uma casa, e está acompanhada do pai, ela ganha ali uma bala, Marilda. O pai ou a mãe falam o quê? Como é que se diz, meu filho? Muito obrigado. Criança, a gente precisa de o quê? De o tempo todo mandar. Sabe por quê, Paulo? Porque criança não entende isso, Zezé. Criança, de repente, acha que é obrigação. Criança acha que é normal. E quem é criança na fé, acha que Deus tem obrigação de atender todos os seus anseios. Quem é maduro, entende que a sua graça, aleluia, me basta e é o suficiente para viver uma vida digna, para viver uma vida de paz, para viver uma vida alegre na tua presença. Em tudo dai graças, aleluia. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu e você temos nessa noite a chance de agradarmos o coração de Deus. Eu e você temos nessa noite a chance de tomarmos uma decisão. Feche seus olhos por um minuto e curve a sua cabeça. Se você foi embora para casa e não tomou uma decisão, você perdeu seu tempo aqui nessa noite. De repente com o louvor foi até interessante, você adorou. Mas se você não tomar uma decisão, você podia ter ido embora quando eu comecei a pregar. Você tem que tomar uma decisão. Uma decisão de viver uma vida de gratidão. Quem vive uma vida rendida a agradecer a Deus, está dizendo a Ele, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei que não dorme nem cochila aquele que me guarda. Eu sei que posso confiar em Ti, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seja grato a Deus e coloque a sua família diante dEle. Seja grato a Deus e coloque os seus sonhos diante dEle. Seja grato pelo seu casamento. Seja grato pelos seus filhos. Seja grato por aquilo que Deus te fez na cruz do Calvário. Você estava devendo, a sua dívida era impossível de ser paga. Ele pagou o preço por você. Ele se fez maldito por você. Ele recebeu o castigo que era meu e seu por amor. A Ti, Jesus, nós rendemos graças nessa noite. Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, Senhor! Deus! Oh, aleluia! Nós rendemos graças a Ti em tudo, dai graças, em tudo, dai graças, em tudo. Oh, Pai, eu sou grato a Ti por essa igreja. Eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Eu convido você a mais uma vez a exaltar esse Deus e adorá-lo. Oh, aonde você estaria se não fosse a benignidade e a misericórdia do Senhor? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Eu sei que tem muita gente que entrou aqui ferido, machucado. Segura as pontas, meu irmão. Segura as pontas, minha irmã. Ele trabalha no turno da noite. De repente você não está entendendo agora, mas o final está garantido, porque Ele é o princípio e Ele também é o fim. Se Ele é o princípio e fim, o meio você aguenta. Deixa que o final está nas mãos dEle. O final está nas mãos dEle. Agradeça a Deus enquanto o final não chega na sua vida.
enquanto o sol da justiça não aponta no horizonte, faça como Paulo e Silas, exalte o Senhor e seja grato, mesmo com as feridas nas costas, mesmo com lágrimas no rosto, seja grato a Deus. Oh, aleluia! A glória seja dada a Ti essa noite, ó Príncipe da Paz. Nós celebramos a Ti nessa noite, gratos pela liberdade, pela verdade que entra nos nossos corações. Tudo nesse mundo é passageiro, mas as Suas palavras são eternas e não passarão. Somos gratos a Ti pelas Tuas promessas, pelas Tuas palavras, pela cruz do Calvário. Somos gratos porque dormimos e acordamos